Olá, boa noite, Renata. Boa noite, Carla, Poliana. Tudo bom com vocês? O som está bom? Oi, Carla, o som está bom? Está bom? Poliana, o som? Tudo bom, meninas? Oi, Cauane. O som está bom? Obrigada, Poliana, pelo retorno. Oi, Carla. Oi, Ludes. Mônica. Boa noite, pessoal. Hoje o assunto é um pouco dolorido. Nós vamos falar sobre dores. Dores que nos acompanham, às vezes, uma vida toda. Começa logo cedo e nunca para. Oi, Mônica. Oi, Matilde. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui comigo de novo hoje. Estou retornando às lives. Dei uma paradinha porque fui descansar, fui dar uma viagem. Estou aqui de volta. Tudo bom com vocês? Só um minutinho para esperar o pessoal entrar. A gente já vai começar a falar sobre o assunto. Oi, Sanches. Fran, né? Oi, Fran. Tudo bom? Oi, pessoal. Então, esses sintomas que eu vou falar hoje é um sintoma que muita gente me procura e muita gente sofre disso. E tem gente que sofre desde novo. A gente geralmente pensa que artrite, artrose, espondilite é coisas de pessoas de mais idade, né? Mas não é bem assim. Tem gente que já começa o sofrimento logo cedo. Deixa eu colocar meus óculos aqui para poder enxergar um pouquinho melhor vocês. Oi, Lúcio, Matilde, Pedro. Boa noite, Pedro, tudo bom? Isso aí, pessoal. Tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui comigo. Então, vocês, a maioria que estão aqui já me conhece, eu sou a Alzira Leite, eu sou terapeuta integrativa e eu trabalho com o método de autocura. Oi, Mônica, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Abraços e beijo, tudo bom para você também. Oi, Vanusa. E quem tiver algum assunto, alguma pergunta, deixa para o final da live que hoje eu vou... Nossa, Ludson, que bom que você foi curado, que ótimo, né? Que ótimo que você foi curado. Se você foi curado, é sinal que todos nós podemos ser curados também, né? Então, eu sou a Alzira Leite, eu sou terapeuta integrativa e eu trabalho com autocuras. E graças a Deus, né, e a nossa capacidade de autocura, já atendi muita gente e muita gente conseguiu se autocurar de doenças que elas traziam e eram consideradas incuráveis pela medicina convencional e elas acabaram se autocurando. Então parece um milagre, e é um milagre, mas Deus nos deu essa condição de nos autocurar. Toda vez que a gente machuca o corpo da gente, né, a gente tem a capacidade de se autocurar. Então, isso é uma capacidade biológica nossa. Então, se a gente continua doente, é sinal que alguma coisa nós estamos errando. Nós estamos errando em algum comando que nós estamos dando para o nosso corpo. Oi, Adriana, boa noite a todos e boa noite a você. A Adriana também é terapeuta MPC, que bom, Adriana. A gente pode trocar umas ideias aqui. Então, quem tiver alguma pergunta de qualquer outra doença, não precisa nem ser de artrite, artrose e espondilite, aí no final a gente pode abrir para essas perguntas e respostas, tá? Então, vamos começar a falar sobre isso. Então, artrite, artrose, espondilite são tudo doenças articulares e musculares, que atacam as nossas articulações e os nossos músculos. E hoje nós vamos entender por que acontecem essas doenças e como a gente pode se cuidar e se autocurar delas.
Então, o que é uma artrite? A artrite ela é uma inflamação nas articulações e nos músculos. A artrose já é uma degeneração nos músculos e nas articulações. E a espondilite, ela é uma inflamação nas grandes articulações. Por isso que a espondilite ela ataca geralmente a coluna vertebral, da cervical até o quadril, até a lombar. Mas todas elas são consideradas doenças articulares e musculares. Só que umas são mais graves e outras menos graves. Então, essas doenças, elas vêm de um conflito de separação e de impotência. Então, todas as pessoas que sofrem de uma doença de muscular, ou a questão de músculo, ou a questão de ossos, é porque elas sofreram grandes desvalorizações ou grandes impotências na vida. E não foi qualquer desvalorização e impotência, porque para machucar os ossos da gente e os músculos da gente é algo que a gente sofreu muito, ou que ainda a gente está sofrendo muito. Então a gente precisa entender qual é o conflito que vem isso, que vem e acaba transformando essas doenças no nosso corpo. Para falar disso, então eu gosto de sempre falar da questão da medicina germânica, que para a medicina germânica, toda doença que a gente tem no corpo, que a gente desenvolve no corpo, ela vem de um conflito traumático vivido em solidão. Então a gente passou algo tão traumático que naquele momento que a gente viveu aquele conflito, ele foi até o nosso cérebro e do nosso cérebro ele se instalou em alguma parte do nosso corpo. E a partir disso, se você não resolveu aquele conflito ainda, ele fica em balanço, que a gente fala. E por isso que você acaba ficando a vida toda com uma doença. Às vezes você tem artrose, artrite ou espondilite há muito tempo. Porque então é sinal que você não resolveu aquele conflito de desvalorização e impotência que você viveu. E nós sabemos também que geralmente a medicina convencional fala que a artrose, a artrite, espondilite, elas são genéticas e falam também que elas são autoimunes, que o nosso corpo ataca o nosso próprio corpo. Mas hoje se sabe, cientificamente, que as doenças, a gente traz a genética, a gente tem a genética sim, mas a genética só vai acontecer no nosso organismo se a gente der lado para ela, se a gente valorizar essa genética. Então, o que vale mesmo, cientificamente comprovado hoje, é o nosso meio ambiente. É aquilo que eu vivo no meu meio ambiente. Eu posso trazer uma doença genética, eu posso trazer na minha genética uma espondilite, uma artrose, mas ela só vai, o gene só vai desenvolver se o meu ambiente, se o ambiente que eu vivo for condizente com isso. Se eu começar a sofrer muita desvalorização e muita impotência, aí sim ela vai aparecer no meu corpo. Então hoje cientificamente se sabe que mais que a genética, muito mais que a genética, é o meio ambiente. É aquilo que eu vivo no meu meio ambiente. Então, a gente tem que cuidar muito do meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, eu estou falando principalmente do meu meio ambiente mental, da minha percepção do mundo meu. Porque as coisas vão acontecer no meu mundo. Vai acontecer coisas boas e vão acontecer coisas ruins. Isso é normal. Mas o que vai depender de tudo é a percepção. Como eu estou lidando com esse meu meio ambiente. Se eu me sentir desvalorizada e impotente diante das situações na minha vida, provavelmente eu vou ter um problema muscular ou um problema nas minhas articulações. Porque é como se eu estivesse reforçando aquele conflito, né? E nós temos, a nossa mente, ela é baseada no sentimento e no pensamento.
e nós somos energia, nós somos matéria, toda matéria é energia, então nós somos energia. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são energias. Então essas energias, ela vai delimitar o que vai acontecer comigo. Conforme a minha emoção, conforme a energia que eu vibro, a energia que eu passo, ela vai voltar para mim. E se eu estou vibrando numa energia de impotência e desvalorização, ela vai voltar para mim. E vai voltar para mim em forma de dores nas minhas articulações e nos meus ossos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. E como a gente está vendo esse meio ambiente nosso. Eu vou dar um exemplo para começar, a questão de artrite e artrose, principalmente artrite e artrose, porque a espondilite é mais na coluna. Vamos pegar um exemplo de um jogador de basquete. O cara, ele joga basquete e ele de acordo com o tempo que ele vai jogando, ele começou a não ser tão competente naquilo que ele faz, né? Então, durante uma partida, ele não conseguiu ser tão competente fazer cestas. E aí ele começa a se autodesvalorizar. Então, ele vai jogando, vai jogar bola, ele erra, ele não é competente, ele não acerta. E aí ele começa a receber muitas críticas do seu treinador. Então, esse é um exemplo concreto do que como a artrose pode começar, ou a artrite pode começar. E aquilo acaba virando um conflito para ele. Então, toda vez que ele tem que jogar, ele já vai preocupado. E toda vez ele recebe críticas e críticas e críticas. E aí ele começa a desenvolver uma fragilidade nas articulações e nos músculos da mão. E com o tempo, essa fragilidade, se ele continua com esse conflito, ele não é competente, que ele não é capaz, que ele não consegue agir do jeito que esperam dele, ele psicologicamente, porque quem comanda o nosso corpo é a nossa mente, e a mente vai continuar mandando comandos para ele, que as mãos dele não está sendo competente, não está sendo capaz de agir como deveria. E ele pode vir a desenvolver uma artrite. E se para ele esse conflito for muito trágico, se ele sentir demais, vai depender da percepção dele. Se ele começar a sentir isso demais, essa artrite pode virar numa artrose. Porque a artrite é um conflito menor. A artrose é um conflito maior que a artrite. Então, a pessoa vai desenvolvendo a doença conforme o local no corpo que ela se sente desvalorizada. Vamos pegar a questão da artrite e da artrose nas partes do corpo. No caso, vamos pegar na questão dos tornozelos e do pé. Quando uma pessoa tem artrite ou artrose no tornozelo ou nos pés. Para que servem os nossos pés? Para que servem os nossos tornozelos? O tornozelo e o pé, eles servem para quê? Para equilíbrio, para direção, para eu tomar uma direção, para eu saber para que rumo que eu vou, né? Então, o pé e o tornozelo, eles servem para isso. E aí, quando você desenvolve uma artrite ou uma artrose nos pés ou no tornozelo, é sinal que você viveu um conflito, que você não sabia para onde você ia, que você estava sem direção. E aí você acaba desenvolvendo essa artrite e essa artrose no pé. Então você não conseguiu se equilibrar na vida, porque o pé também serve para se equilibrar, ou você não conseguiu tomar uma direção correta, ou você tomou uma direção e se arrependeu, né? Ou está em dúvida para que lugar que você vai. Então você pode desenvolver artrite ou artrose nos pés, conforme a massa do conflito. Se for menor, uma artrite, se for maior, uma artrose. Agora vamos pegar os nossos
Cotovelos. Para que nos servem os nossos cotovelos? Então, o nosso cotovelo, as articulações e a parte muscular dos cotovelos, elas servem para afastar ou para trazer, né, as coisas e as pessoas para a gente. Então, se você tem artrite ou artrose nos cotovelos, é sinal que você teve dificuldade para afastar alguma coisa ou alguém da sua vida. Então, você teve essa dificuldade para afastar, né? E acabou, e foi um conflito que você viveu muito trágico, né? Que às vezes aconteceu dentro, vamos pegar um exemplo, dentro da tua empresa, que você trabalhava e que você tinha, às vezes, um chefe que comandava você, que era teu chefe, né? E ele dava ordens e você não conseguia afastar ele de você. E você tinha que aceitar esse chefe dando ordens. Então, como você não conseguia afastar, porque o cotovelo serve, esse lado serve para afastar, você pode desenvolver artrite ou artrose. Então, é um conflito que pode acontecer. Outro conflito também é você tentar trazer para você. Às vezes você gostava muito de alguém, né, e não conseguiu segurar essa pessoa, trazer essa pessoa para você. E você perdeu essa pessoa. E essa perda, você pode desenvolver uma artrite ou uma artrose, né, no organismo, porque é como se você não conseguisse segurar, trazer para você essa pessoa. Então agora vamos ver a questão das mãos e dos punhos. Quando a gente tem artrose nas mãos e nos punhos. Para que servem as mãos? E para que servem os nossos punhos? As mãos, elas servem para quê? Para segurar, né? Para brigar, né? Para se defender. Então, e os punhos também, eles servem para ajudar essa manipulação, de segurar, de lutar, de brigar por alguma coisa, né? De segurar ou também de empurrar. Se você sofreu algum conflito na tua vida, que você não conseguiu segurar ou afastar, né? Ou você não conseguiu brigar por alguma coisa, você se sentiu impotente ou desvalorizado, que não conseguiu brigar por alguma coisa, você também pode desenvolver artrite ou artrose nos punhos e nas mãos. E às vezes você... E isso pode ser desde a época que você ainda estava lá no útero da tua mãe. Pode ser algo que a tua mãe viveu, né? Que a tua mãe, às vezes ela não conseguiu segurar alguma coisa. Às vezes ela era mãe solteira, né? E teve que aceitar essa gravidez e não conseguiu segurar o pai, né? Para ela, da criança. E isso pode ela se sentir desvalorizada ou impotente em relação a isso. E aí ela traz esse conflito com ela. E esse conflito, ele é passado para o filho. E o filho, porque um filho vai sentir tudo que a mãe sente. Então, futuramente, ele pode, se ele continuar vivendo conflitos de desvalorização e impotência na vida, futuramente ele pode desenvolver uma artrite ou uma artrose nos punhos. Agora nós vamos falar sobre a espondilite. A espondilite, ela acontece nos músculos maiores, por isso que a espondilite acontece na nuca até na parte do quadril. E aí, conforme o local da coluna que aparece a espondilite, é referente ao seu conflito. É tudo um conflito de impotência e desvalorização. Mas conforme mais alto, eles são menos conflituosos, a massa de conflito é menor. Conforme vai descendo, a massa do conflito é maior. Então, vamos pegar quem tem espondilite na cervical. A cervical, geralmente quem tem espondilite na cervical, é referente a um conflito intelectual que você passou. E aí você desenvolve essa fragilidade na sua cervical. E com o tempo, se você continua nesse conflito, ele pode virar uma artrite ou uma artrose. Então, pode ser na escola, desde pequenininho, que você foi desvalorizado, que você talvez não gostasse de alguma matéria, e aí a professora te humilhava, né, chamava a tua atenção. Aí quando você chegava em casa, o pai e a mãe chamavam a atenção, te humilhava de novo.
E aí, durante a vida toda, aí você, maior, você foi fazer um concurso, reprovou naquela matéria. Então, você traz essa fragilidade intelectual. E aí, pode sim causar uma espondilite na cervical, porque a cervical está relacionada com a parte intelectual. Agora, se você tiver um problema na torácica, já é uma questão de humilhação, né? De sentir humilhado. É uma coisa assim que você sente humilhado. E é como se você trouxesse um peso nas costas, né? Uma situação que você se sentiu humilhado, que você não conseguiu, se sentiu impotente, desvalorizado e humilhado diante da situação. E aí você pode desenvolver uma espondilite na torácica. Agora, a parte lombar é mais grave ainda. Então, se você tem uma espondilite na parte lombar, no quadril, é o local então quer dizer que a massa de conflito é bem grande, é maior que os outros. Então, ali na lombar, quando aparece a espondilite, é sinal que você não conseguiu se opor a alguém, você não conseguiu carregar, a carga era demais, a carga da tua vida foi demais. Você fala, tudo eu tinha que carregar nas minhas costas. Então, você pode desenvolver uma espondilite na lombar. Tem gente que é responsável por uma família. Então, ela acha ou ela é obrigada mesmo a ser responsável. E a vida toda ela fica ali, vivendo a vida de outras pessoas. Então, ela tem chance de desenvolver muito grande espondilite na lombar. Porque para ela tem que carregar toda a carga familiar na costa. Né? E também pessoas que às vezes passaram conflito que não conseguiram se opor, que tipo dentro de uma família, às vezes mora com o pai comanda, o pai já é velho, o pai já tem mais de 80 e tantos anos, mas ele ainda continua mandando, e às vezes a pessoa é obrigada a aceitar e aceitar as ordens do pai e da mãe, e ela não consegue se opor. Então, essa parte da lombar também tem muita questão com não conseguir se opor a alguma coisa, e carregar tudo nas costas. Se sentir desvalorizado e impotente, sem condições de reagir. Então, são conflitos referentes a isso. E esses conflitos, para existir esses conflitos, para você desenvolver, é sinal que lá no início existe um conflito original. E esse conflito original, ele é muito trágico, né? Ele foi muito brutal, não é qualquer conflito. Ele vai aparecer com o tempo, mas é sinal que você viveu um conflito muito brutal. Não é qualquer coisa que vai desenvolver uma artrose, uma artrite, uma espondilite. Tem que ser algo que você viveu muito, muito grave mesmo. E aí a gente pergunta, tá? Eu desenvolvi, eu tenho artrite, eu tenho artrose. Se você tem artrite, artrose ou espondilite, é sinal, e você tem há muito tempo, você vem trazendo isso há vários anos, é sinal que você ainda está vivendo esse conflito. Que dentro da sua cabeça, nem que seja de forma subconsciente, você está trazendo esse conflito que você viveu. E esse conflito está judiando demais de você, porque você não consegue sarar. Lá no início, alguém me disse que tinha sarado da artrite ou da artrose. Eu não lembro quem falou. Alguém falou isso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que a pessoa resolveu esse conflito mentalmente que ela tinha. Então, quando ela resolve esse conflito, elas podem se autocurar. Mas se ela persistir, ela continuar remoendo, se vitimizando, sofrendo ou vivendo naquele ambiente, provavelmente ela não vai conseguir sarar. E aí ela vai passar uma vida doente, uma vida com problemas articulares, uma vida com problemas musculares, e vai... O que vão falar para ela? É uma doença autoimune, é uma doença que não tem cura. E a pessoa só tem a aceitar. Por quê? Porque realmente, se você não mudar a percepção do teu meio ambiente, daquilo que você viveu, você vai continuar com artrose e com artrite. E outra, você tem que entender da onde que vem.
Qual foi o conflito original de tudo isso? O que originou tudo isso? Né? E aí, quando você descobre o que originou tudo isso, qual foi o conflito de desvalorização e impotência que você viveu e desenvolveu todo esse problema em você, aí já é a metade do caminho da autocura. Aí a outra parte é você mudar a percepção desse mundo. Porque se você continuar remoendo, sofrendo, se vitimizando, não perdoando, não aceitando isso, você vai continuar desenvolvendo artrite, artrose e espondilite, porque elas estão relacionadas com esse conflito. E enquanto a tua mente continuar dando ordem que você está sofrendo, que você é uma vítima, que você está vivendo isso, você vai continuar dando comandos para o seu corpo que você tem que continuar doente. E por quê? E qual o sentido biológico disso? Por que você tem artrite, artrose e espondilite? Qual o sentido biológico? Por que isso acontece no nosso corpo? Porque a mente manda a ordem que você foi desvalorizado e impotente. Você se sente desvalorizado e impotente nas suas mãos, né? Aí você vai ter essa inflamação, há uma necrose primeiro, uma degeneração, né, no local, e depois vem uma inflamação. Para quê? Qual o sentido biológico? Porque quando sarar, essa região vai ficar mais forte e vai conseguir resistir. Só que o que acontece? A pessoa, por que a pessoa não sara? Continua inflamando, porque o certo de uma doença é você inflamar e cicatrizar. E por que você não sai desse vórtice? Você fica sempre inflamando, porque você não resolve aquele conflito que você viveu. O teu subconsciente está entendendo que você está vivendo isso. Porque toda vez que você sofre, que você se amargura, que você sente aquela sensação de dor, que você lembra daquela história e sofre, o teu subconsciente vai entender que você está vivendo aquilo ainda. E vai mandar mais inflamação. E não consegue resolver e chegar no processo de cura total. Por isso você vai passar uma vida inflamando o seu corpo, sofrendo com essa artrite, com essa artrose, com essa espondilite. E ela é uma doença autoimune, segundo a medicina convencional. Ela não tem cura. E ela não tem cura mesmo pela medicina convencional. Porque o problema está em como você percebe a sua vida. O problema, a cura da espondilite, da artrose e da artrite, está em como você está vendo o conflito de desvalorização e impotência que você viveu. E para curar isso, você tem que mudar essa visão. Você vai ter que mudar. Como que você vai... como que você poderia ver esse conflito diferente? Se é uma doença que você traz há 20 anos, então o certo é você já resolver isso, porque 20 anos atrás, não tem mais por que você ficar sofrendo por uma coisa que você viveu há 20 anos atrás, né? Então, já está na hora de você tentar começar a ver essa situação, porque as coisas que acontecem na nossa vida, acontecem, não tem como mudar. O que você pode fazer é começar a ver isso de uma outra maneira, né? Tirar lições de vida e nada de vitimizar, né? Nada de se vitimizar. Toda vez que você se vitimiza, você é como se você estivesse vivendo de novo e você manda mais inflamação. Se o problema foi com as mãos, é nas mãos. Se foi a questão de direção, vai nos pés. E tem a questão do joelho que eu não falei. Por que a gente tem artrose e artrite nos joelhos? Porque os joelhos, eles servem para você ajoelhar, rebaixar, abaixar perante alguém. Então, com certeza, se você tem artrite ou artrose nos joelhos, você viveu um conflito que você teve que se rebaixar perante alguém. E você não queria se rebaixar, mas você foi obrigada a se rebaixar. Ou na sua profissão, ou na sua empresa, ou na sua família, ou com seu filho, ou com a sua esposa, ou com seu marido.
você se sentiu obrigada a se rebaixar. E aí vai desenvolvendo, porque a gente sabe que o corpo e a mente estão ligados hoje em dia. Não tem como separar corpo e mente. A nossa mente manda no nosso corpo. O que nós pensamos manda no nosso corpo. Então, se você tem algum problema de artrite, artrose, começa a analisar qual o conflito de desvalorização e impotência, mas não é qualquer conflito, um conflito bem brutal para você que você viveu. E olhar para isso. E caso precise de ajuda, tem que procurar uma terapia. Tem que procurar como curar emocionalmente. Primeiro você vai ter que curar emocionalmente esse conflito. E aí a cura vai aparecer no corpo. E é incrível como tem gente que consegue se curar totalmente. Tem gente que consegue parar, né, a artrose, a artrite, e tem gente que consegue se curar totalmente. Agora, eu vou parar de falar sobre artrite e artrose. E vocês lembram que eu falei que se alguém tivesse alguma pergunta de alguma doença? Então agora eu vou abrir para as perguntas. Oi Solange, tudo bem? Boa noite, você também é uma linda. Oi Solange Lucas, boa noite. Então se alguém tem alguma pergunta, pode falar agora. Fala agora, o cálice para sempre. Hoje deixaram algumas perguntas para mim, mas uma que eu me lembro. Oi, Neide. Oi, Solange. É um prazer você também estar aqui comigo. Alguém falou de ansiedade. E a ansiedade é tão incrível que de 90%, mais de 90% das pessoas que eu atendo... Oi, Solange. Oi, linda. Que eu atendo, elas têm problema de ansiedade. Mas nós temos que... Então, eu vou responder a pergunta, que ela queria saber como resolver a ansiedade. Primeiro, a gente tem que entender que a ansiedade é normal. Que a gente necessita de ter ansiedade para poder viver nesse mundo. Ela começa a atrapalhar a gente quando ela começa a ser crônica demais. E toda ansiedade, ela vem de um conflito de medo. Medo de algo que já aconteceu. Então, quem tem ansiedade, ela tem um conflito muito grande de medo de algo que já aconteceu na vida dela e ela está com medo que aconteça de novo. Então, quando a pessoa entrar na questão da ansiedade, ela tem que verificar quando ela tem a sensação taquicardia, falta de ar, coração acelerado, ela tem que perceber o que ela estava pensando, que ela vai descobrir qual é o conflito. Porque quem tem ansiedade, ela tem um medo muito grande de algo frontal, algo que ela sabe, algo que ela já conhece. E para ela descobrir a causa, na hora que ela estiver passando a crise de ansiedade, ela tem que parar para perceber o que ela estava pensando. Para e pensa. Aí você vai descobrir o motivo da sua ansiedade. E aí vem a parte da cura. Na ansiedade, a coisa que a gente mais tem que fazer é policiar os nossos pensamentos. Você tem que virar uma polícia, né? Vigiar teus pensamentos 24 horas. Porque para mudar esse pensamento, toda vez que você começar a ter ansiedade, você busca perceber o que você está pensando, porque é um medo muito grande de que algo vai acontecer de novo, porque é um medo de algo que já aconteceu. E aí você tem que mudar a percepção do teu pensamento. Na hora. Começa por aí. Primeira coisa é isso. Aí depois, sim, existem outras técnicas que você pode ir fazendo para você eliminar de vez a ansiedade na sua vida. Mas a ansiedade, ela vem de algo muito grave que você viveu e que você não conseguiu resolver. E tá te incomodando. E aí você não pode dormir. Você tem que estar alerta o tempo todo. Você pode ver que as pessoas ansiosas geralmente não dormem. Porque elas têm que ficar em alerta porque elas acham que vão ser atacadas de novo. Elas têm que ficar acordadas, elas têm que ficar despertas, porque elas têm medo que aconteça de novo.
Então, a primeira coisa é descobrir o que você está pensando, o que nesse momento de ansiedade que aconteceu. E são medos frontais. O que quer dizer medo frontal? É um medo que você já conhece. É algo que já aconteceu. E você tem medo que aconteça de novo. E a gente tem muito medo, né? E aí vai remontando esses medos e a ansiedade não consegue. A gente não consegue se livrar. Mas existem técnicas para a gente se livrar da ansiedade. E você vai praticando e com o tempo você vai melhorando. Mas a primeira coisa é você perceber qual é o teu pensamento. A respiração diafragmática, que é a respiração profunda, ajuda muito. Porque quando você respira, você corta a potência das batidas do coração. Aí ele já desacelera. Então a primeira coisa é a única coisa física que você pode fazer realmente é a respiração diafragmática no momento. Aí você vai respirando até se acalmar. Aí o coração acalma e você... Eu falo que a ansiedade é aquele momento que você... É a espera que vai acontecer de novo. Aí, e o pânico, que é a ansiedade mais potente, é quando você acha que está acontecendo mesmo. É quando você acha que está acontecendo, você entra naquele pânico. Só que quando entra no pânico, aí naquele momento a gente não tem como fazer, não tem muita coisa a fazer não. Então, a pessoa que tem ansiedade, ela tem que se cuidar antes de entrar na crise de pânico, né? Com a respiração, vigiando seus pensamentos, procurando ver o que você está pensando, e sempre que estiver pensando em algo ruim, mudar, cuidar um pouco do corpo, fazer caminhada, aquelas coisas que a gente já sabe. E principalmente cuidar da nossa percepção de mundo. Porque às vezes a gente fica preocupada com coisas que nem existem de verdade. É coisa que a gente inventou, né, na nossa cabeça, porque nós somos capazes de inventar muita coisa. A gente inventa umas historinhas na nossa cabeça e às vezes passamos a vida acreditando nisso. Oi Maria, ansiedade começou depois que fui pelo meu... Isso, porque a traição, por que você agora tem ansiedade? Porque você guardou isso. Então, é como se você ficasse agora com medo de novos relacionamentos. Tudo, você tem medo de uma coisa que você já viveu. Então, é como se você já tivesse o tempo todo com medo que isso pudesse acontecer novamente. E aí, você não confia mais nas pessoas. E essa sensação de não confiar faz muito mal, né? Então, aí a gente tem que trabalhar, Flávia, esse conflito e mudar essa percepção tua. Que a gente pode, não é porque uma coisa aconteceu com a gente na vida que a gente não, que vai acontecer de novo. Não, pode não acontecer. Também pode acontecer. Mas uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que a gente não pode controlar o tempo. Nem o passado, nem o futuro. O que a gente pode controlar é só o nosso presente. E aí tem que fazer todo um trabalho psicológico, emocional com você, para você mudar essa percepção de que você criou, né? Que você criou essa percepção. Você criou esse medo. E você está carregando esse medo com você. Então você precisa resolver a questão desse medo para passar a confiar nas pessoas novamente. E é trabalho mental. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha com repetição. Se você começar a repetir, contar uma história para o teu cérebro, cientificamente é comprovado que dentro de 20 a 30 dias, aquilo passa a ser uma verdade para você. Se você está com essa ansiedade por causa disso, é que você acredita que pode acontecer de novo. Você deu essa ordem para o teu cérebro. Então você teria que dar uma ordem diferente agora. Que não é necessariamente o que vai acontecer. As coisas podem acontecer, mas não pode, não precisa. E não é porque aconteceu uma na vida que você tem que ficar a vida toda lutando contra isso, né? Mas existem técnicas para isso, para você se autocurar, né? E aí você já sabe até o conflito. Só que antes desse conflito, Flávia, pode ser que já aconteceu algo anteriormente a isso. Pode ser que aconteceu algo de que você se sentiu
traída lá na tua infância, né? Pode ter desencadeado agora, mas essa história pode ter começado muito antes. Então, às vezes, a gente tem que buscar a origem, o primeiro conflito que você viveu. Né? Às vezes, você viveu lá na infância, às vezes, você viveu lá no útero da tua mãe. Às vezes, esse conflito de ansiedade que você traz, foi até a tua mãe que viveu. E você, como você estava dentro dela, você recebeu isso e vem trazendo. E aconteceu de novo. Porque existe na nossa biologia e no nosso mundo os ciclos repetitivos. É muito interessante isso. Às vezes uma coisa acontece quando você tem 10 anos, depois acontece quando você tem 20 anos, depois acontece quando você tem 30 anos, depois acontece quando você tem 40 anos e assim por diante. Se você começar a reparar, tem coisas que são repetidas temporariamente. É incrível isso. E a gente às vezes não percebe que vai acontecendo. Mais alguma pergunta? De curas de outras doenças. Oi, Cleide. Oi, dona Lu, Pati. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Sobre artrite, artrose. Tem alguém aqui que está aqui que tem artrite ou artrose e ainda não conseguiu, convive com isso e não conseguiu se autocurar? Não conseguiu se curar? Deixa eu colocar meus óculos aqui. Pra gente ver melhor. Tem alguém? Oi, Sileide. Alguém tem alguma doença, algum problema de conflito de artrite, artrose ou espondilite, problemas ósseos, problemas musculares, que traz há muito tempo, ou outra doença também, se vocês quiserem perguntar. Tudo bom, pessoal? E a gente não sabe do poder que a gente tem. Mas se você parar para pensar, toda vez que você se machuca ou acontece às vezes um tumor no teu braço, aquilo ali, o que acontece? Ele inflama e depois cicatriza, normalmente. Todas as doenças é para acontecer isso. Acontece a doença porque você viveu alguma coisa, mas é para inflamar e cicatrizar. Se ela continua no seu corpo, é sinal que você está preso em algum conflito. Existe uma causa porque você ainda não conseguiu se curar. E é uma causa emocional. Né? Toda doença, segundo a medicina germânica, vem de algo emocional que você viveu. Então, se você persiste numa doença, é sinal que você ainda está vivendo um conflito aí. E não é qualquer conflito. Não é qualquer conflito. Então, cada conflito, eles têm uma massa do conflito que a gente fala. Tem os conflitos mais leves, que vai causar umas doenças mais simples. Mas quando você tem uma doença muito grave, então é sinal que o teu conflito foi bem grave. Né? Mas o bom de tudo isso é saber que você tem o poder de se autocurar. Eu acompanho uma pessoa que tem um problema sério de coluna, de degeneração, e ela tomava muito remédio. E hoje, praticamente, ela não toma remédio mais. Né? Já faz quase mais de 6 meses que ela não toma nenhum remédio. Então, problema no joelho, então, geralmente é um problema muscular ou um problema, ou é um problema articular. Né, Vanusa? E aí é o que eu falei, ela com certeza ela tá vivendo ainda um conflito de desvalorização ou de impotência. Alguma coisa está ela se sentindo desvalorizada ou ela não está tendo condições de reagir perante alguma situação ou perante alguém. Porque o nosso joelho, ele serve para a gente se rebaixar, para a gente se rebaixar perante alguém. Então,
com certeza ela tá tendo essas dores de joelho dela, é que ela tá tendo que se rebaixar perante alguém. Tá tendo que se ajoelhar perante alguém ou alguma coisa. Que ela não concorda, ela não aceita, mas ela se sente obrigada. Às vezes é uma profissão, às vezes é um casamento, às vezes pode ser uma briga familiar entre pai, mãe, irmãos, que ela tem que aceitar, que ela teve que se rebaixar. E ela tá vivendo isso ainda. Porque se ela tivesse conseguido resolver, ela já teria conseguido, já tinha inflamado e já tinha cicatrizado. Mas se ela persiste nisso, ela tá com essa dor aí, porque ela tá persistindo dentro do inconsciente dela ou do consciente, porque muitas coisas que a gente vive também é inconsciente, né? A gente não percebe, é inconsciente. Mas pode ser consciente, talvez ela tenha consciência ainda, né, Vanusa? Talvez ela tenha consciência disso ainda, ela sabe que ela tá tendo que se rebaixar, se ajoelhar perante alguma coisa, aceitar, se submeter a alguém ou alguma coisa. Ela se sente obrigada. Ou ela vive, e ela ainda sofre isso. Porque se ela não sofresse, ela já tinha entrado no processo de cura. Mas ela não consegue, ela fica só inflamando, né? Oi, Lopes. Oi, Logan. Tudo bom? Mais alguma pergunta? Então, eu tenho já mais de um ano que eu estou atendendo o pessoal, então eu já ouvi muitas histórias e a maioria ela consegue melhoras. E grande parte das pessoas ela consegue se autocurar. Oi, Adilson, tudo bom? E existe o método, existe como. Só que é como tomar remédio, é como fazer exercício. Você tem que ir praticando todos os dias, se cuidando mentalmente, emocionalmente todos os dias. Tem mais alguém que tem alguma pergunta sobre a questão, sobre algum assunto, alguma doença que está te incomodando há muito tempo? Então, Vanusa, conversa com a tua sogra que ela tem que parar para perceber qual que é esse conflito. E aí, quando ela perceber qual é esse conflito, e se ela não conseguir, aí ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Aí ela pode se autocurar. Ainda pode se autocurar. Pode parar o processo, diminuir as dores, mas também pode promover totalmente sua cura. E cientificamente, existem centenas e centenas de casos de pessoas que se autocuraram. Mais alguma pergunta? Sobre a questão, sobre alguma doença? Oi, Wilson Siqueira. Oi, Celso. Eu estou na fase de perguntas e respostas. Eu sei que muita gente não acredita, né? Porque eu falo por mim, porque eu tive problemas sérios de saúde e os médicos falaram para mim, Alzira, você tem que procurar ajuda psicológica. Oi, Wilson, pode falar. E eu não acreditava. Eu só fui acreditar quando eu comecei a estudar como funcionava a nossa mente. Oi, Cida. Como que funcionava a nossa mente? Quando eu descobri como que funcionava e que a nossa mente que comanda o nosso corpo, que tudo o que acontece nesse corpo é a nossa mente, aí foi quando eu comecei a me autocurar. Hoje eu estou aqui conversando com vocês, fazendo essa live, mas há um ano e pouco atrás eu não estaria aqui não, porque eu tinha um problema muito sério de ansiedade, muito medo de ser julgada. Eu tinha muito medo de ser julgada, então nunca que eu ia aparecer aqui. Então esse foi um trabalho para curar minha ansiedade, para curar minha crise de pânico que eu tinha, e eu me curei. Hoje eu tô aqui meio assim com medinho, porque o medo faz parte do ser humano, a gente tem necessidade. Oi, Cida, positivo para você também. Oi, Geni. Oi, Ana Maria. Tudo bom? Então, eu também tinha muito medo de falar,
Mas daí eu fui trabalhando e fui trabalhando minha ansiedade, e minhas síndromes do pânico e as minhas questões físicas que eu tinha seríssima, problemas que eu já era candidata a ir para uma... Ah, sim, Vitor, mas isso não é uma pergunta, isso é mais uma contestação, né? Sim, é tão incrível isso, Wilson, que quando eu entrei para a questão de terapias, eu nunca pensava nisso. Aí eu fui pesquisar se eu podia, né? Apesar que eu já tinha uma faculdade, tinha uma profissão, tinha outra profissão, né? E aí eu comecei a pesquisar e vi que a gente pode, sim, que a gente pode ser terapeuta, né? Que a gente só tem que ter estudos, mas qualquer um pode ser terapeuta, tem que ter cursos, né? E eu achei interessante isso. Achei muito interessante, né? E a terapia, ela nasceu daquele pessoal, é interessante a origem dos terapeutas. A origem dos terapeutas é a origem daqueles benzedeiros, daquelas benzedeiras, aquelas pessoas que benziam e que e às vezes até curavam as pessoas. Então a terapia, e conversavam e paravam para entender as pessoas. Então daí que surgiu a terapia, né? Obrigada, Wilson. Mas esse talento aqui foi conquistado a muita terapia pessoal, autoterapia que eu fiz, eu mesmo praticando em mim. Me colocando e acreditando e fazendo os exercícios mentais, que eu falo que existe exercício para você curar a sua ansiedade. Existe técnicas para curar a sua depressão. Existem técnicas para você curar o seu corpo físico, né? Existem técnicas para curas físicas e emocionais. Então a gente só tem que entender como funciona e praticar. Eu estou falando, Flávia, para você seria ótimo você fazer uma terapia de autocura. Você ia entender tudo isso e ia aprender a lidar com tudo isso. Você ia aprender a lidar com esse julgamento, esse medo de julgamento perante as outras pessoas. Né? Então seria muito bom para você. E aí você ia criar confiança, ia acreditar mais em você, porque esse medo que você tem, às vezes é um medo seu. Você não está nem sendo julgada, mas a tua percepção, você acredita que está sendo julgada. E daí se o povo julga também? E daí? Você não está matando nem roubando, você está aqui conversando, você está vivendo a sua vida. Então, geralmente, as pessoas que julgam, porque elas também têm algum problema emocional. Elas também têm medo de ser julgadas. Quando a gente julga alguém, é porque a gente tem medo de ser julgada. Tudo que você faz para o outro, que você pensa em relação ao outro, é porque já existe dentro de você. Se você começa a julgar alguém, é porque você tem medo de ser julgada. Você tem essa crença de julgamento dentro de você. Então, mas você não precisa ter medo, porque se as pessoas da tua família te julgam, o problema é delas. É que elas têm muito medo de ser julgadas também, não é só você. Por isso que elas acabam julgando, né? A gente só oferece aquilo que a gente tem. Então, quando eu aprendi essa frase, que eu falei, eu tinha muito medo de me expor, a questão de ansiedade e aquelas crises, daí eu fiquei pensando, porque medo de ser julgada, eu pensava, mas eu aprendi que se a pessoa for me julgar, porque ela também tem medo de ser julgada. Então, nós estamos todos no mesmo barco. Aí foi muito bom. Oi, Ereni Farias. Gente, mais alguma perguntinha? Pode ir perguntando que eu vou ajudando, vou tentando não, eu vou responder. Né? Vou responder todas. Mas é muito bom a gente se conhecer. E é muito bom a gente estudar. Porque eu ouvia falar de autocura com a gente, mas eu não acreditava. Eu só passei a acreditar quando eu busquei conhecimento. Quando eu fui buscar cientificamente como funcionava o nosso corpo, como funcionava a nossa mente, como funcionava o jeito da gente ver o mundo.
Aí eu falei, nossa, isso tudo é verdade mesmo. Aí eu comecei a praticar, aí fazer cursos e praticar a autoterapia, né? Praticar as terapias em mim, é uma autoterapia, uma autocura. Fábio, gripe? Ó, gripe que você tá falando? Ó, a gripe geralmente as gripes elas são conflitos que vêm e passam rapidinho, né? Que elas não ficam, né? Se elas ficar se você tem um problema de sinusite, de se você tem problemas mais sérios, que nem asma, sinusite, aí é uma coisa mais grave. Mas se for só a questão da gripe, são conflitos que você viveu, que você conflito de territorial, que você problema com contato, né? Querer ter contato com alguém ou não ter contato. E também se afetar o nariz, né? A questão das narinas tem muito a ver com isso não me está cheirando bem. Então, quando você tem uma gripe, é sinal que você percebeu alguma coisa, isso não está me cheirando bem. Isso está me cheirando problema. Daí você acaba infeccionando nariz, garganta. E se for mais, se você tiver uma gripe com infecção de garganta, aí é coisa que você não conseguiu engolir. Você está tendo que engolir. Ah, então tá mais com a questão de que algo está me cheirando mal. O sentido biológico da infecção no nariz, dessa congestão nasal que você falou, é porque deu uma infecçãozinha. Então, o sentido biológico é que tem que ter uma inflamação, uma necrose das narinas, para que você respire melhor, para que você sinta o cheiro melhor. E aí, então, para alargar as narinas. Então, como assim? Algo está acontecendo no meu território e eu sinto que está acontecendo, por isso que eu tenho que sentir o cheiro melhor. Sentir o cheiro. Algo está me cheirando mal. Alguma coisa pode acontecer. Então, provavelmente você se percebeu alguma coisa assim. Mas se for uma coisa simples, vai dar essa gripinha e logo vai passar. Porque é normal ter doença. Qualquer conflitinho você tem, mas se você não se encucar, vai passar. Agora, se você começar a encucar, aí o grau, a massa do conflito pode aumentar e pode virar uma infecção na garganta, e uma sinusite, uma renite, pode aumentar. Mas se for coisa simples, quem é uma irritação no meu queixo? Então, no queixo aqui, ó, tudo que acontece no rosto tem muito a ver com deu a cara para bater, né? Às vezes você levou como um tapa na cara, algo que você levou, que você sentiu como fosse um tapa na cara, né? É como se você sentisse isso. Então a cara, o rosto da gente é aquilo que você sente, é uma coisa muito forte, que você dá a cara para bater. Então talvez seja algo que você deu a cara para bater. Que você passou, algum conflito que você passou e que afetou, você se sentiu exposto, né? Você deu a cara para bater, se sentiu exposto a isso. Aí pode dar a questão de alergias de pele, né? Agora, se for uma coisa mais grave, aí a gente tem que ver que pode ser falta de contato, ou você quis ter contato com alguém e não teve, ou você não quis ter contato e foi obrigado, sentiu obrigado a ter contato com essa pessoa, né? Então tem muito a ver isso. Você tem que ver a questão de quando tudo isso começou, essa questão de coçar e vermelhar no queixo, quando tudo isso começou. E se você não passou por algum conflito que você teve que dar a cara para bater, que você teve que se expor e você não queria, ou que você quis ter contato com alguém e não pôde, ou você não queria ter contato e foi obrigado. Então você começa a analisar quando isso começou, se aconteceu alguma coisa no teu meio ambiente relacionado com isso.
né? E às vezes também, você não levou nenhum... Às vezes tem gente que leva um tapa no queixo, um soco no queixo. Às vezes é figurativo, é como se fosse um tapa, né? Você sente como se tivesse levado um tapa. E às vezes é real, também pode ocasionar isso. Você às vezes ou bateu, ou alguém te deu um tapa, ou alguém te deu um soco. Então tem que ver muito isso. Se você continuar, se você está remoendo isso, então é sinal, isso está escamando, porque você está vivendo ainda esse conflito. Então você tem que buscar. Desde quando começou isso? Há alguns dias você está falando, né? Então você tem que buscar o que aconteceu um mês antes, uns 20 dias antes, um pouco antes disso, em relação a isso. Né? Agora, se for uma coisa mais forte no rosto, é que você às vezes se sente desfigurado, né? Tem gente que tem muita espinha e começa a aparecer espinha porque a pessoa, de alguma maneira, ela está se sentindo desfigurada. Ela não está... Ela tá com muita, às vezes, vergonha, né? De alguma situação, humilhada, e sentiu na pele do rosto. Ela teve que... Todo mundo ficou sabendo daquilo, então ela teve que dar a cara para bater. E aí, e se você não sai desse conflito, aí a coisa pode aumentar. A massa do conflito pode aumentar. Tem aqui questão de câncer, vamos falar uma coisa mais forte, né? Meio trágico assim, mas tem gente que tem câncer de pele no rosto, as coisas, às vezes é porque viveu um conflito muito traumático, disso, teve que se expor, todo mundo ficou sabendo, deu a cara para bater. Foi humilhada na frente de todo mundo. Foi como se levasse um tapa no rosto. Então tem muito a ver com isso. Por isso que a gente tem que, quando durante a sessão, a gente analisa tudo, até de forma transgeracional. Às vezes a gente vive uma coisa que nem a gente viveu. A gente traz conflitos, às vezes até a 5ª geração, geneticamente, dentro das nossas células. As nossas células têm memória até a 5ª geração, e vem vindo, e vem trazendo. Então a gente vai vivendo isso, e daí você, quando você, dentro da barriga da tua mãe, você vive alguma coisa parecida, depois você nasce, você na primeira infância você vive algum conflito parecido, aí você vai desenvolvendo. Aí você vai descobrir, às vezes, nem é você que viveu isso. Às vezes você trouxe, é a genética, né, que a gente fala. Veio na tua memória celular. Mas só vai acontecer realmente se você der lado para isso. Por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo para os nossos pensamentos. Né? Pensamentos positivos. Tentar, o máximo que puder, passar os conflitos rapidamente. Se você perdeu alguém, é muito duro o luto. Eu sei, a gente eu perdi muita gente. Ultimamente eu perdi pessoas demais. Pessoas muito queridas minhas, né? Mas eu sei que se eu ficar sofrendo e remoendo isso, vai me trazer doenças físicas, porque eu vou ficar presa nisso. Então o que a gente tem que fazer? Tem que tentar se despedir, passar o luto, se despedir dessa pessoa, lembrar da pessoa, mas lembrar com carinho. Agradecer pelo tempo que a gente viveu junto, né? Mas não ficar remoendo essa saudade. Porque se ficar remoendo, se vitimizando, se achando culpada pela perda, a gente só vai promovendo doenças no nosso corpo. Mais alguém? Mais alguma perguntinha? Estou aqui. Se está escamando, é porque você está vivendo o conflito. Estou voltando a falar do queixo. Você ainda está na fase ativa do conflito. Não é nem na fase de resolução. Não passou o conflito. Você está vivendo esse conflito ainda. Você tem que descobrir. Você não passou ele, não. Você está vivendo ele. Porque na hora da escamação, quando está inflamando, é que a gente está vivendo ainda. Né? Geralmente, quando você vive um conflito, no momento que você vive o conflito, já aparece a doença já vai para o seu corpo. E nesse momento que a doença vai para o seu corpo, você praticamente não sente nada. Você vai sentir quando você sai do conflito, né? Aí você começa a sentir a dor. Agora, se você não consegue sair nunca, aí você fica inflamando e tentando cicatrizar. E você fica indo e voltando, né?
por isso que continua com a doença a vida toda. Mais alguma pergunta? Essa pessoa me perguntou, mas ela não me deu feedback, ela não me deu feedback. Mais alguma pergunta, mais alguma questão que vocês queiram entender? Mais alguma? Mas o bom de tudo que a gente tem que perceber, o bom que eu gosto, quando eu comecei a estudar a questão, buscar conhecimento, foi quando eu descobri que a gente podia se curar, porque eu já tinha recebido um laudo dos médicos que eu não teria, tô falando no meu caso, que eu não teria cura, que a minha doença era persistente para sempre e degenerativa. E aí eu fiquei apavorada, né? E vai fazer o quê? E aí tentei tudo que foi que a medicina convencional falou, até cirurgias, tudo. E aí, um dia, graças a Deus, encontrei a terapia na minha vida. E foi aí que eu consegui minha autocura. Então a gente não duvide do poder que nós temos de autocura. O nosso organismo foi feito para se curar automaticamente. Se você cortar o braço hoje, um cortinho aqui, ele vai cicatrizar automaticamente. Se ele não cicatriza, é porque alguma coisa está acontecendo com você. Mentalmente, emocionalmente. Mais alguma pergunta? Cadê o rapaz da escamação do queixo? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem gente que fez pergunta lá no início. Eu estava falando e acabei não prestando atenção. Toda doença que acontece na gente, a gente vem das emoções da gente. Toda doença. Claro, existem algumas exceções, né? Vem das emoções que nós sentimos. E a gente adoece pelas emoções e a gente se cura também pelas emoções. Gente, e a questão da cura, ela não é só a cura mental, não é só cientificamente, ela também é religiosamente, né? O pessoal que lê Bíblia, essas coisas, sabe que na questão da Bíblia existe muitas curas, né? A tua fé te salvou, né? Então Jesus falou para a mulher que foi procurar ele e queria cura, e ele falou assim, obrigado, você me curou. Ele falou, não, a tua fé te salvou. Então, o que cura a gente mesmo é aquilo que a nossa fé, aquilo que a gente acredita, e que se você acredita, você vai praticando. É igual tomar um remédio. Se você toma um remédio e não acredita que aquele remédio vai fazer efeito, dificilmente ele vai fazer efeito. Ele só faz realmente o efeito esperado quando você acredita que ele vai fazer. Ele faz o efeito esperado. Agora, se você já vai cheio de dúvidas, cheio de medo, não acreditando, a dificuldade em o corpo reagir e cicatrizar e se curar é grande. Então, existe muito dos remédios, como que fala? Aqueles remédios que a gente toma e acaba acreditando. Às vezes você toma uma pílula de água com açúcar, pílula feita de água e açúcar, e você se cura. Porque para você, aquele remédio era um remédio. Né? Na época do coronavírus, nós estamos vivendo ainda, né? Mas na época da pandemia mesmo, bem, bem grave, os médicos mesmo falavam que o coronavírus era uma doença muito emocional, né? Mental. Se a pessoa pegasse coronavírus e já ficasse desanimada, triste, desesperada, se tivesse medo, se a pessoa tivesse muito medo, a chance dela se curar era pouco. Então, os médicos da medicina convencional mesmo falavam
o coronavírus era uma doença emocional e mental. Que quanto mais medo, mais desespero você tivesse, menos era a sua chance de se curar. E se você fosse mais confiante, as chances eram maiores. Por quê? É muito mental, é muito psicológico, né? E é real, e é científico, e é espiritual, e é religioso, né? A gente tem histórias na nossa literatura, porque a Bíblia é uma literatura, uma das mais antigas que existe, né? De curas. E se a gente procura, quando eu estava estudando, e eu ainda estudo muito, existe centenas, milhares de casos de autocura, de pessoas se autocurar. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela já comprovou, ela já é comprovado cientificamente que a fé, que a oração pode curar, né? Por isso que existe os milagres que a gente fala. E os milagres existem mesmo, porque a mente, emocionalmente, a gente dá comando para o nosso corpo, dizendo assim, que a gente vai se curar, acreditando que a gente vai se curar. E aí a gente acaba se curando, porque quem dá ordem para o nosso corpo é a nossa mente, é a nossa emoção. E quando eu acredito, quando eu tenho fé, certeza que aquele remédio, que aquela cirurgia, que aquele chazinho que eu tomo vai fazer efeito, ele vai. E vai mesmo. Isso é comprovadíssimo. Cientificamente, religiosamente, emocionalmente, é comprovado. Mas o que a gente precisa é acreditar mais, né? E a gente tem essa sensação, a gente tem essa sensação, essa falta de fé, né? De acreditar que a gente pode. Então, às vezes falta isso. Mais alguém? Mais alguma pergunta? É muito bom, gente, é muito bom a questão da terapia, e são os depoimentos, porque praticamente todo dia eu recebo um depoimento de cura, praticamente todo dia. Alguém falando, olha, Elzira, eu melhorei muito, eu estou muito melhor, né, eu quase não estou sentindo dor, não sei o que, muita coisa. E tem gente que fala, não, eu nunca mais tive crise de ansiedade. Então, o bom de tudo isso, quando a pessoa fala muita gente fala que se curou, que está curado, é muito bom. É tão bom para a gente quanto bom para os clientes, para os pacientes. Porque daí você vai... É como se validasse, né, o método. É como se isso realmente fosse verdade. Validasse aquilo que você faz. E a gente precisa de validar, né? Quando alguém fala, eu me curei, eu falo, mas cura mesmo. Porque eu sei que eu já vi muitos casos, né? Muitos depoimentos de cura. Né? E às vezes você tem uma doença muito grave, né? Tem gente que tem doença muito grave e desiste. Eu sei de gente que desiste de tentar se autocurar, né? Porque acha que a doença é muito grave. Mas para nossa mente não existe doença mais grave, doença menos grave. Não existe. Existe a doença. A doença. E você, conforme você vai lidar com essa doença, é que você vai se autocurar ou não. Né? Então não tem essa questão de mais grave. Não existe, aliás, dentro da medicina germânica, nem existe doença. Não existe essa palavra doença. Como que fala? É um plano biológico do nosso organismo. O nosso organismo, ele desenvolve a doença para dizer que algo não está bem com você, mas quando você resolve isso, a doença resolve. A doença vai embora automaticamente. Né? Então, para a medicina germânica não existe doença. Né? Não existe doença. Ela é um plano biológico do nosso corpo, para nos ajudar. E no caso da depressão, da ansiedade, é que às vezes a doença não vai para o corpo, ela fica apenas na mente. Né?
E aí, mas tudo, se você souber lidar, souber resolver emocionalmente, você vai se autocurando. Né? Mais alguém? Mais alguma perguntinha? Hoje eu tô aqui à disposição de vocês. Né? Pode perguntar. Se alguém tem alguma coisa, alguma doença voltada com a questão de espondilite, artrite, problemas musculares, não é só espondilite, artrite, artrose que é conflitos de desvalorização e impotência. É qualquer doença que você tiver nas suas articulações, qualquer doença que você tiver na sua parte muscular, ela vem de um conflito de impotência e desvalorização. Você pode pesquisar aí, se você tem algum problema nas mãos, no cotovelo, nos ombros. Os ombros também é de buscar, de trazer para perto de você. Então, com certeza, se você buscar, você vai encontrar esse conflito. O mais interessante de tudo é quando você descobre esse conflito, é como se virasse a chave. É como se você virasse uma chavinha, a chavinha da cura. Fala, é isso que está fazendo isso comigo? É isso que está fazendo eu desenvolver essa doença em mim? Quando você descobre isso, já é bem mais fácil. Porque daí você vai ter que... A única coisa que você tem que mudar é o jeito de visualizar tudo isso, né? Mudar a maneira de ver tudo isso. E aí é só trabalhar mentalmente, é como tomar remédio, como fazer exercício, você ir se cuidando, né? Cuidando daquilo para você não ficar se vitimizando. Se vitimizar só faz mal para você, não faz bem para ninguém. Não faz bem para você e não faz bem para o outro. E só faz mal. Vitimização só faz mal. Remoer as coisas só faz mal para você. Sentir raiva das pessoas ou de alguma coisa só faz mal para você. Que a outra pessoa, a outra coisa nem sabe. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você passa a vida sentindo raiva, né? De alguma coisa, de alguém, e aí você passa a vida toda sentindo raiva. E aí você descobre, nossa, que adiantou? A pessoa já nem tá aqui mais, já até morreu, e eu tô aqui ainda com raiva, me machucando. Porque quando você sente raiva, você tá dando ordem, né, pro teu organismo. E a tua mente acredita que você tá vivendo aquele trauma ainda. Aí você fala, mas por que eu tô nessa ainda? Né? Mais alguém? Eu vou dar mais uns 2 minutinhos. Se ninguém fazer mais alguma pergunta, eu vou partir. Vou partir. Aí quem quiser me procurar, eu atendo online, de manhã, de tarde, de noite, depende. A sessão geralmente dura em torno de 1h30, 2 horas. É uma sessão de autocura. E a gente tem um retorno depois de 30 dias para ver como que foi, como seu corpo reagiu diante de tudo isso. E fazer um reforço de tudo isso, né? Dar um amparo, porque a pessoa precisa muito de amparo, uma pessoa que tem os conflitos, ela precisa de alguém que dê força para ela. E além disso, a gente fica durante 60 dias, ou até mais, ajudando essa pessoa, para ela poder, até ela conseguir melhorar ou se curar totalmente dos seus sintomas. Então tá, gente, beijo, obrigada. Parece que não sei se não tá conseguindo, eu não tô conseguindo ver não sei se alguém, não sei se vocês estão falando comigo, mas não tá subindo não tá subindo as perguntas, as falas de vocês. Eu não sei o que aconteceu. Eu só tô vendo a última ali, eu não tô conseguindo acompanhar, não, tá?
Se tem alguém fazendo pergunta, eu não estou conseguindo ver as perguntas, porque parece que fixou e não conseguiu. Que pena, tem várias pessoas online e às vezes estou fazendo pergunta, mas eu não estou conseguindo visualizar. Tá? Então, olha, gente, eu quero agradecer vocês pela companhia. Quinta-feira que vem eu estou aqui de novo. Se alguém quiser algum assunto, falar sobre alguma doença, aí manda um recado para mim. Pode ser no direct, pode ser ali na caixinha mesmo, tá? Estou por aqui e estou aqui para ajudar vocês. Beijo, e eu não consigo ver as perguntas de vocês. Me desculpa, mas eu não estou conseguindo. Mas a gente vai aprendendo. A gente aprende, é repetição, como eu disse, a gente vai errando e aprendendo. Só não pode ter medo de errar. Quem tem medo de errar já é um fracassado antes de começar. Né? Beijo e até a próxima. Obrigada por estar comigo. Tchau.